Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Boa tarde, a dona Adela Lasso, um beijo para as crianças, Leandro. Boa tarde, Josiana. Boa tarde, Bruno. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu ver quem que entrou mais. Edmilson, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. A gente já inicia, vou só dar uns minutinhos aí para o pessoal entrar. Aí nós já vamos iniciar nossa conversa com o Vitor, né? Que o Vitor já está aí. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tudo bem, Josiana? Josiana é minha parceiraça, né, Josi? Que bom que você conseguiu vir. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir bem? O som tá bom? Beleza, que bom. E a imagem aí, tá muito escuro, muito claro? Porque aqui eu não tenho muita noção, né, gente? Que quando a gente transmite parece que fica tudo diferente. Beleza, vocês estão ouvindo bem? Tá ótimo. Boa tarde, Caterine. Tudo bem? Seja bem-vinda. Então, falei pro pessoal que a gente vai dar só mais alguns minutinhos, né? Porque agora são 8h01. Aliás, 8h01. Olha, eu já tô com 8. 6h01. Então, vamos esperar. Saudade de você também, Caterine. Um beijo, hein? Esperar um pouquinho, né? Que a gente acabou de iniciar. Iniciamos uns 2 minutinhos antes aí das 18. Vamos esperar mais um pouquinho pro pessoal ir entrando também. Bom, gente, para quem não conhece ainda, né? O Fala aí Prof, que é o perfil no Instagram. É um perfil que foi criado justamente por mim, né, para acolher essa conversa entre os professores. Acho que é um espaço para troca, para partilha, para tirar dúvidas, para saber o que os outros estão fazendo, estão pensando também, que eu acho bastante importante, porque na minha concepção a aprendizagem ela só acontece quando ela tem partilha, né? Quando a gente consegue compartilhar aquilo que a gente sabe e de contrapartida, ouvir o que as outras pessoas sabem também a respeito de determinados temas, determinadas formas de pensar e de agir. Seja bem-vinda, Fê. Bem-vindo, Fê, tudo bem? Flor Frote, que é a Márcia. Um beijo, Márcia. Que bom que você conseguiu comparecer e estar aqui conosco. Muito feliz por ter vocês aqui. Então, esse perfil, ele tem essa característica. Por isso que, para quem já acompanhou algumas lives que foi feito por aqui, a ideia é sempre trazer, né, os professores para falar. Porque nada melhor do que ouvir quem conosco divide as mesmas angústias, as mesmas ansiedades, né? E nesse momento a gente tem vivido aí a questão do ensino híbrido. Muito se fala do ensino híbrido, até recentemente eu estava conversando com a Jussiana a respeito disso, o que seria o ensino híbrido, na verdade, o que as pessoas entendem por ser um ensino híbrido, né? E nós vamos caminhando nesse processo, que é um processo novo, né? Uma metodologia um pouco diferente, que até então a gente não tinha. E hoje, para conversar um pouquinho sobre essa questão do ensino híbrido, eu convidei o Vitor que trabalhou comigo, né? A gente já trabalhou juntos, uma pessoa fantástica, um profissional maravilhoso. Então, só para vocês situarem assim quem é o Vitor, eu vou apresentar ele antes dele entrar aí para dar boa tarde para vocês e a gente começar a nossa conversa. Então, o Vitor, ele é professor de inglês, né? Ele foi professor de inglês, porque agora ele não está aqui no Brasil, por 13 anos. Então, ele atuou em escolas públicas, particulares, com todas as séries. Desde a pré-escola, né, desde lá da educação infantil até o ensino médio. Também teve, contribuiu aí, né, com o inglês para alunos particulares, deu aula para o EJA e em escolas de inglês de Curitiba. Ele é formado pela Universidade Federal do Paraná, com licenciatura em letras e é pós-graduado em gestão escolar pela Universidade Positivo. Atualmente, ele está se especializando em STEAM, né, que é Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática,
pela Southern, depois me corrige, Vitor, Southern Utah University, né? Então, tem bastante experiência na área de língua inglesa e hoje ele vive nos Estados Unidos e participa do programa de intercâmbio de professores do Paraná para Utah, para o ensino de imersão bilíngue em escola pública. Então, eu vou agora colocar o Vitor para vocês aí, como diz, conhecer. Vitor, fora a pessoa fantástica, maravilhosa, que ele é um profissional incrível, que traz assim muita sensibilidade no trato com o trabalho, né, Vitor? Gente, vocês estão conseguindo enxergar a gente direitinho? Que às vezes quando compartilha a tela assim fica um pouco cortado, né? Doraci, seja bem-vinda. A Séfora que eu vi que entrou, Simoni, sejam todos bem-vindos. Então, com você, Vitor, agora, boa tarde pro pessoal. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Vocês conseguem me ouvir bem aí? Tudo tranquilo? Sim? Ah, que bom. Estou muito feliz de participar aqui dessa live, Will. Muito obrigado pelo convite. Prazer ter você aqui. Fiquei bem lisonjeado com o convite, estou bem feliz. E estou pronto aqui para responder as perguntas que houverem, se o pessoal tiver perguntas, e bater esse papo com você sobre o que é o tal do ensino híbrido, né? Que é uma coisa nova, não é tão nova assim, né? Já tem estudos, já tem bastante material sobre isso, mas agora que a gente está necessitando do ensino híbrido, né? Eu acho que é a Usando de parte verdade. prática agora, né, Sim, Vitor? Agora a gente precisa saber mais, né, sobre esse material todo que já tem por aí, para poder usar agora na nossa prática de ensino, né? É verdade, é verdade. Pessoal, quem for tendo pergunta, fiquem à vontade para vocês participarem, comentando, perguntando e tudo isso. Primeiro, Vitor, acho que é importante a gente situar as pessoas que estão nos acompanhando em relação à tua rotina no contexto educacional dos Estados Unidos, especificamente da onde você está, né, que é o Utah, para entender que há uma diferença, sim, do que nós temos no Brasil e nos Estados Unidos, em algumas regiões, né? Mas que a gente percebe, assim, eu percebo muito que existem as diferenças, mas existem também as semelhanças, né? Sim. E algumas angústias são muito parecidas. Sim. Então, acho que situar o pessoal nesse teu contexto educacional, acho que é um ponto bem importante nesse momento. Então, eu preciso começar do início, né? Então, como você já comentou, eu estou trabalhando aqui nos Estados Unidos, num programa que chama Dual Language Immersion, que a gente chama, na verdade, a gente não, né? A gente é convocado, chamado, os professores do Paraná, para participar desse programa aqui. Existe, claro, toda uma seleção, toda uma preparação para isso, né? Treinamentos, para a gente sair do Brasil e vir aqui para os Estados Unidos trabalhar nesse programa de dupla imersão com o português. Existem várias outras línguas nesse programa, não é só o português, mas são escolhidas escolas específicas para trabalhar o programa. Então, a minha escola tem o português, e aí tem outras escolas que tem chinês, tem alemão, tem russo, tem de tudo, várias línguas para trabalhar essa questão cultural, porque a gente tem estudos aqui nos Estados Unidos de que os americanos não estudam outras línguas. Porque, como todo mundo estuda inglês, então eles se folgam. Ah, não precisa. Não precisa estudar outra língua porque todo mundo fala inglês, né? Eles acreditam assim. Então, aqui esse programa é para ajudar eles a terem mais cultura de mundo e de língua. E, então, começa desde o início lá da vida escolar, desde a primeira série, e acompanha eles agora até o ensino médio. E aí existem já programas também na faculdade que continuam o programa, e aí eles já vão para o mercado de trabalho com o português ou com as outras línguas já bem fluentes, né? Então é bem interessante. Então funciona assim, eu fico com uma turma pela manhã e outra turma pela tarde. Então são duas turmas que têm essa oportunidade de ter esse intercâmbio de línguas, né? Então eles ficam de manhã comigo, de tarde com a professora de inglês. E aí depois troca, né? E aí vai trocando cada dia. Então, eu ensino matemática, ciências e a língua portuguesa para a segunda série. E a professora de inglês fica daí responsável só
pelo inglês. Mas isso muda, né? Até a terceira série funciona assim. Aí depois da quarta série em diante, aí eles trocam. Então daí a matemática que fica com o professor de inglês e só as ciências com o professor de português e a língua portuguesa e história também. Então é bem interessante essa dinâmica que a gente tem aqui com esse reforço de conteúdo, de vocabulário, né? Os dois professores trabalham juntos. A minha parceira, né, que é a professora do inglês, ela vem comigo toda semana para a gente fazer uma reunião de colaboração, para a gente saber, né, como que a gente tá. Ah, você já está ensinando isso, será que eu consigo ensinar isso em português também? Ou eu estou ensinando isso em matemática, você pode reforçar isso na sua aula de inglês, né? Então, é bem interessante o nosso contexto aqui de educação. Quando você fala segunda série, Vitor, é o equivalente ao terceiro ano aqui ou seria o segundo ano mesmo? Sim, é equivalente ao terceiro ano por Ao causa da terceiro. idade, né? E Aham. do conteúdo que é ensinado. Porque aqui Legal. não foi mudado, né? Porque no Brasil mudaram as idades, né? Para começar mais cedo, né? Mas aqui não, eles começam a primeira série com 6, 7 anos, daí a segunda série com 7, 8 anos, e aí vai acompanhando as idades, né? E outra coisa que é interessante, o nosso calendário escolar, ele começa em agosto. Então, por isso que as Uhum. idades ficam assim, né? A criança está com 7, daqui a pouco está com 8, porque o calendário escolar começa em agosto. Então, essa é a equivalência. É importante assim a gente colocar, estabelecer essa relação de contexto, né, gente, para que a gente possa Uhum, perceber assim, o que pode ser servir para um contexto, às vezes o que não serve para outro, mas o importante é a uhum, gente ter esse conhecimento de mundo, né, Vitor, que você colocou. Acho sim, indispensável para todos nós, não só para as crianças, né? uhum, E uma coisa que me chamou a atenção e que eu particularmente sou muito fã é a questão do trabalho colaborativo, né? uhum, Essa parceria entre professores, que infelizmente aqui no Brasil a gente tem um certo distanciamento, né? Os profissionais da educação, eles tendem a achar que eles entram na sala deles, fecham a porta e ninguém mais pode palpitar, falar ou qualquer coisa diferente disso, né? Que não seja lá a coordenação, a direção por uma questão hierárquica. uhum, Então, me chama muito a atenção essa questão do trabalho colaborativo, né? Que você comentou ter aí com uhum. a sua partner. Isso. E não é só com a minha partner. Na verdade, existe uma reunião que é obrigatória, né? É uma exigência do distrito escolar, do estado, né? Do país, eu acho que todo mundo faz isso, que chama PLC, que é uma reunião dos professores semanal daquela série. Então, todos os professores da segunda série se reúnem toda semana por 40 minutos para discutir como que vai ser avaliado o inglês, ou como vai ser avaliada a matemática, ou como vai ser avaliado ciências. Então, a gente precisa sempre se reunir, a gente está sempre junto, toda semana, para saber o que está acontecendo na sala de aula do outro, para a gente compartilhar, né, discutir. Ah, isso está funcionando com a minha turma, será que vai funcionar com a sua? Então, é bem interessante essa colaboração. É obrigatória, né? É uma exigência, mas funciona muito bem e a gente gosta, né, de fazer essa reunião. A gente até espera, assim, né, vai ter, porque às vezes não tem por alguma situação da organização da escola, né? Mas normalmente é para ter. Daí a gente fica assim, ah, essa semana não vai ter, e agora, né? Como é que a gente vai saber o que vai fazer semana que vem e tal? Então é bem importante essa reunião. Nossa, eu acho fantástico, assim, né? E quando a gente fala em colaboração, a gente fala no ensino híbrido, a gente já está falando de um processo que é colaborativo, né? De Sim, uma metodologia, na verdade, deixa eu corrigir a minha fala, uma metodologia que ela é colaborativa. E sim. como é que a gente vai trabalhar essa colaboração com estudantes se nós, quanto profissionais da educação, ainda nos mantemos no individualismo, né? Então, Aham. trabalhar essa consciência, eu vejo assim, falando, é obrigatório, mas eu acho que a forma como você traz essa explanação ela não me parece algo obrigatório do tipo assim, ai, de pesar, né? Não, não É é. obrigatório porque Uhum. faz parte do processo, Sim, mas não é algo pesaroso. Então, acho que não. só prova o quanto benéfico, né, esse trabalho. Não, e é gostoso, porque você está ali dividindo também as suas angústias, né? Às vezes você acha que só você não está conseguindo ensinar aquele conteúdo difícil para aquela criança ou para a tua turma. E aí o outro professor fala, eu também estou tendo dificuldade, o que a gente pode fazer juntos, que tipo de atividade que a gente pode criar juntos
para ajudar essas crianças que estão com dificuldade, né? Então, acaba se tornando prazeroso. Não é pesaroso Fantástico. mesmo, é fantástico. Fantástico. Ano passado, né, nós aqui no Brasil, e imagino que você aí nos Estados Unidos, bem como os professores de todos os locais do globo, para ser bem assim específica, né? Uhum, Tivemos essa questão, uma mudança, né, na forma de pensar e fazer educação diante das imposições da pandemia. Isso foi um uhum. fator assim crucial. Como que foi pensado as aulas aí, tá? Durante esse período, assim? Então, eu lembro muito bem porque eu tinha pegado uma semana de licença porque o meu filho ia nascer, né? No ano passado, eu lembro certinho que foi uma terça-feira que o médico falou, ó, vai nascer, então vamos, ele já tá pronto, vamos induzir e tal. E aí eu preparei todas as minhas aulas lá, deixei tudo organizado e para a substituta poder, né, fazer o trabalho dela. E aí peguei a minha semana de licença. Deu 2 dias, né, depois que o Vincent nasceu, foi anunciado aqui nos Estados Unidos o lockdown, né, no nosso estado, que ia fechar tudo, as escolas iam fechar e que as escolas iam começar a trabalhar no formato online já na segunda-feira. Então, de quinta para segunda-feira, a gente precisou correr, né, fazer treinamento, se preparar para começar já as aulas online. Então, foi bastante corrido para mim, foi muito, né, porque o meu filho tinha acabado de nascer, aí eu estava com um bebezinho em casa, né, recém-nascido e fazendo treinamento para já começar na segunda-feira a trabalhar com os alunos online, né? E aí, como que foi feito? O nosso distrito escolar já tinha uma plataforma que eles já tinham comprado, que se chama Canvas. Eu acho que está começando a ter agora no Brasil, alguns professores me comentaram, e a gente já tinha essa plataforma comprada pelo distrito, a gente já tinha os alunos lá, então facilitou, né, a nossa vida, porque a gente não precisou fazer um Google Classroom ou criar alguma coisa, porque já estava criado pelo distrito mesmo, né? Aí a gente só começou a postar as aulas e fazer as tarefas, né, para os alunos fazerem em casa a partir dessa plataforma já. Aí a gente começou a fazer as videoaulas para os alunos assistirem e depois de assistir as aulas eles faziam as tarefas. E aí a gente foi percebendo as necessidades das famílias nesse processo, né? Aí a gente começou a ver que as crianças não estavam fazendo. Aí a gente começou a conversar com as famílias, né? O que está acontecendo, qual que é a dificuldade, o que a gente pode fazer para ajudar e tal. Então, aí a gente começou a fazer lives pelo Zoom, que daí o Zoom começou a bombar, né? Ninguém sabia que existia esse Zoom na época, né? E aí todo mundo começou a usar. E é muito bom, né? Uma plataforma muito boa. E aí a gente começou a usar pela escola e a gente fazia lives com os alunos pelo menos uma vez por semana. A nossa ideia como professores era fazer uma live todo dia, pelo menos 30 minutos de cada aula, né? Para que os alunos tivessem acesso melhor, né, à instrução, ao conteúdo. Mas não funcionou, porque nessa época, como foi assim na loucura, ninguém tinha computadores suficientes, né, dentro de casa para poder fazer esse trabalho. Então foi bem doido, assim, porque a gente queria, né, fazer o máximo, mas a gente teve que adaptar. Então a gente começou a fazer lives uma vez, 2 vezes por semana, para que daí os pais conseguissem se organizar dentro da rotina ali da família, né? Porque os pais também estavam trabalhando de casa, tem Uhum. esse agravante, né? E aí os pais não podiam estar ali com a criança o tempo todo, né, para auxiliar, então a gente começou a fazer assim. Tá bom, vamos fazer uma live uma vez por semana, em 2 horários, e você escolhe qual que é o horário melhor. A gente fazia de manhã e à tarde. Aí algumas crianças entravam pela manhã, algumas pela tarde, a gente ia trabalhando assim, né? E outra situação que a gente tem aqui é que as famílias de Utah são muito grandes, né? Eles têm, o mínimo, 3 filhos, e isso vai até, eles não têm limite, assim, vamos ter muitos filhos, eles não têm, assim, uma preocupação de parar de ter filho, eles vão tendo filho. E aí eles têm até 7, 8, 9 filhos. Então imagine 9 crianças numa casa, gerir, né, todas essas 9 crianças com idades diferentes,
professores diferentes, séries diferentes, como que faz para gerir isso dentro de casa, né? Então a E gente home office ainda, né? e mais o home office. Então foi bem difícil para as famílias também organizar isso tudo. Então a gente, com a empatia que todo professor tem, a gente começou vamos cuidar um pouco mais dessas famílias e vamos fazer então esses horários mais flexíveis, né? Para a gente poder também estar disponível para essas famílias que estavam com dificuldade ou com alguma coisa de tecnologia ou com o próprio conteúdo para ajudar a criança a aprender e fazer a sua tarefa. Sendo bem sincero, Will, teve alguns pais que não fizeram isso, de perguntar. Só Uhum. fizeram para a criança. Vamos ser bem Qualquer semelhança sinceros. com a nossa realidade. Essa parte eu sei que foi meio igual, porque os pais ficaram um pouco assim, é muito trabalhoso, né? Aí eles começaram a ver o nosso Sim, lado de professor, que é trabalhoso, né? Você sim. ensinar e fazer a criança trabalhar, né? Fazer a criança fazer o que ela tem que fazer para que ela possa aprender aquele conteúdo. Então, alguns pais, não posso dizer assim a maioria, mas uma grande parte, não fez esse trabalho com a criança em casa, né? De fazer a criança fazer. Só pegava o computador, eu sei esse conteúdo, clique, 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 respondi. Aí as crianças tinham 100% de atividades feitas. Mas aí a gente conhece a criança, porque a gente teve Sim. um período com a criança na escola, né? Então a gente sabe que aquela criança tem dificuldade naquele conteúdo, que ela não conseguiria 100%, né? Mas os pais acabaram fazendo pela criança para ela simplesmente ter a nota e a atividade feita. Então, isso foi um dos fatores que a gente começou a perceber que o sistema online ele precisa da família. Né? Ele precisa da família cuidando ali da criança, fazendo a sua parte. Né? É a parceria, né, Vitor? Aquela velha história, escola e Uhum, família, né? Nem um lado exatamente. e nem o outro vão fazer milagres, por assim dizer, Uhum, sozinhos, né? sim, E tudo isso que você está falando, acho que muitos dos professores estão nos acompanhando, sentiram na pele também, né? sim. Aqui no Uhum, Brasil, porque nós também tivemos essas questões assim de pais que fizeram pelos alunos, né? uhum, Alunos que a gente sabe que não produziriam daquela forma produzindo, uhum, até alguns alunos que a gente sabe que tem um perfil um pouco mais disciplinado, também percebemos algumas nuances assim da falta da disciplina, né? Então trouxe todas essas questões. Até a Catarina sim. está colocando aqui, né? 2020 foi um ano bem reflexivo, onde tivemos Uhum, vários aprendizados, tanto os alunos quanto os professores. Sem sim, dúvida, Catarina. verdade. Eu acho que foi para todos nós mesmos, né? E até eu acho que quando a Catarina traz essa questão do reflexivo, até do autoconhecimento, né? Uhum, Daquilo que a gente tende a fazer porque alguém está nos cobrando e daquilo que a gente tende a fazer porque é nosso, né? sim. Mas é interessante ouvir você falando que a gente pensa assim, isso é só no Brasil que acontece. Não. Não, 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 não. Foi meio mundial, assim, eu conversando com alguns professores que eu tenho amizade no México, na Inglaterra, foi bem igual. Então, Bem igual mesmo. família, né, ser humano é igual em qualquer lugar do mundo. Muda um pouquinho a questão cultural, mas muita coisa é muito parecida, muito igual. Isso, assim, acho que eu conforto um pouco alguns professores ficarem Sim, angustiados, né? Principalmente a gente que tem assim, esse compromisso, essa seriedade com a educação, né? A gente sim. fica um pouco angustiado e às vezes se cobrando Uhum, até demais por passos que não nos competem muitas sim. vezes. Tem coisas que não são da nossa alçada, né, enquanto professor. Então a gente tem que dar um passo para trás e ok, Entregar vai funcionar responsabilidade para assim. quem compete, né? Exatamente. No início a gente comentou nessa questão assim do ensino híbrido, o quanto está se falando, né? A gente Sim. sabe aí, quem acompanha, quem tem feito leitura, sabe que o ensino híbrido não é algo novo, mas Uhum. como a gente estava comentando no início, a teoria surgiu, mas a prática tinha ficado para depois e a gente sabia que inevitavelmente ele ia acontecer. O processo da pandemia ele só veio intensificar, né? Vamos pôr a mão na massa aí, né? Usando o jargão da cultura maker, né? Aham. Então hoje a gente tem comentamos muito a respeito do ensino híbrido, tanto no cenário brasileiro quanto em vários outros países, né? Isso é algo global.
qual modelo, né? Eu não sei quem está aqui nos assistindo, se não viu ainda, tem umas postagens ali que podem não entender muito bem, talvez, o que a gente está falando, mas tem umas postagens no perfil que foi feito sobre o ensino híbrido, então se você tiver curiosidade de saber um pouquinho mais, dá uma olhada nos posts que vai ajudar. Mas a minha pergunta para você é assim, Vitor, qual modelo, né, de ensino híbrido, porque existem vários modelos, Sim. foi adotado por vocês aí? Na verdade, não foi só um modelo que foi adotado. Eu estava lendo também os seus posts, né, que tem um resumão assim básico, né, do que é o ensino híbrido e os modelos. E aí eu consegui identificar que a gente fez pelo menos 3 modelos. Desde que a pandemia começou até agora, a gente já trabalhou com 3 modelos diferentes. Então existe um modelo de rotação, e a gente fazia aqui, antes da pandemia, já é uma prática normal das escolas americanas públicas fazerem a rotação por estações. É um momento divertido para as crianças, eles gostam de fazer a rotação por estações. Então a gente colocava 5 mesas, né, dentro da sala de aula e fazia 5 grupos de alunos e eles já sabiam, a gente começa pela mesa 1 e vai fazer tal atividade. Aí troca para a mesa 2 daqui a alguns minutos e o professor vai só olhando ali, eles têm independência total ali dentro daquela atividade, porque já está tudo explicado, né? Já está tudo Eu vou ali abrir um para eles. parênteses aqui só pro olhando. Quando a gente fala, quando o Vitor coloca assim, esse olhando, gente, não é um olhando assim, fico aqui e os alunos ficam lá e Não, eles se não, viram, não. né? É um olhar atencioso Sim, para as necessidades, porque através da rotação a gente vai percebendo assim, porque são atividades relacionadas à mesma temática, né, ao mesmo sim, conteúdo, mas com abordagens diferentes. isso. Uhum. Então a gente vai percebendo onde um aluno tem mais facilidade, onde o outro tem mais facilidade, e percebendo as dificuldades. Então, só abrindo um parênteses aí para entender que porque senão, né, corre-se o risco de achar que o professor fica ali parado Não. como se fosse mero enfeite e os alunos fazem o que querem na sala. Não é isso, né? Não, É esse olhar do que está acontecendo e a percepção das atividades e das múltiplas inteligências que acabam surgindo aí no processo e aonde a gente exatamente. pode agregar, né, Vitor? Desculpa te cortar, mas Não, achei sem problema. importante fazer É, esse comentário, né? não, é importante mesmo, porque esse ensino híbrido da rotação, quando eu comecei a fazer, isso eu já comecei a fazer no Brasil, né? Quando eu fazia no Brasil, eu tinha essa percepção um pouco, sabe? Eu vou ficar só aqui olhando os alunos fazerem tudo sozinhos, o que que eu vou fazer, né? O que que eu, como professor, tenho que fazer, né? Eu não vou fazer nada. Aí eu comecei a perceber exatamente isso, que existe essa necessidade do professor estar ali, né? Olhar o que está acontecendo nas rotações e perceber quais são as dificuldades dos alunos. E é bem interessante nesse momento das rotações o quanto a gente, como professor, percebe. Esse aluno nesse grupo aqui não está funcionando muito bem e ele está com dificuldade nessa situação. Esse tipo de atividade para ele é difícil. Então a gente já consegue preparar ele em outro momento com outras atividades. Então é bem interessante esse olhar, essa situação que você comentou. Aqui, como eu tô trabalhando com segunda série, então eu fazia coisas mais lúdicas, né? Então trabalhava muito com Uhum. massinha, com blocos, com desenhos, né, pinturas, desafios assim de matemática, mais dentro da idade deles, né, para não ficar uma coisa pesada nos centros, né. O momento dos centros, eu gostava do momento dos centros porque os alunos conseguiam perceber que era algo prazeroso. A primeira coisa do dia a gente vai fazer centros. Ele já ficava assim, hoje tem centros? Hoje não tem centros? Quanto tempo vai ter de centros? Então, porque a gente chama aqui de centros, né? A Aham. rotação a gente chama de centros. E nesse momento dos centros, a gente também puxa alguns alunos para pequenos grupos. Então, tem um grupo que vai ficar só com o professor. E aí eles vão fazer atividades mais direcionadas para a dificuldade que esse aluno tem. Ou às vezes não é nem só os alunos que têm dificuldade, às vezes é um aluno que é muito, que a gente chama aqui nos Estados Unidos de high, né? Um aluno muito hábil, né? Ele tem muitas Uhum. habilidades, ele é muito forte, né? Em todas as áreas, né? Ele consegue ir bem em matemática, em português, em ciências, em tudo As ele é altas habilidades aqui, né? isso, as altas habilidades. Então a gente tem alguns alunos assim, e eles ficam muito,
Deus, tem que fazer isso de novo, né? De novo. Porque eles já sabem, né? Fazer. Aham. Então a gente coloca eles para fazer alguma coisa mais difícil, um desafio mais complexo, porque ele vai se sentir mais motivado, porque é algo que ele vai levar mais tempo para fazer, que ele vai ter que usar mais, né, da capacidade dele. Então eu tinha, por exemplo, um aluno no passado que ele já fazia coisas da quarta série, porque ele tinha muitas, era altas habilidades mesmo, assim, né? E isso não era só comigo, no português, na matemática e ciências, no inglês também. Então a gente pegou materiais da quarta série para trabalhar com ele nesse momento dos pequenos grupos. Aí outra coisa que a gente faz também nesse momento de rotação, agora com os computadores, na nossa escola, a gente teve a sorte de que a nossa diretora conseguiu um computador para cada aluno. Então é one-to-one, né? Todos os alunos têm o seu computador para usar na escola. E aí teve uma parceria com o Chrome, o Chromebook da Google, né? Uhum. Então eles forneceram esses computadores para a escola e aí a gente utiliza para fazer uso de aplicativos ou jogos de ensino, né? Então a gente tem aqui alguns de matemática que chama Extra Math, Imagine Math e Prodigy. Esses três, assim, as crianças amam porque é um jogo, é como se fosse um Pokémon de matemática, sabe? É bem, bem divertido. Aí a gente usa também o Elefante Letrado, que é uma plataforma de leitura. Eu não sei se já estão usando aí no Brasil, acho que sim, né? Já vi alguma coisa a respeito. Eu É, ainda não explorei, mas já vi alguma não, coisa. é bem legal porque tem de todos os níveis de leitura e aí a gente coloca ali o nível que os alunos podem ler e aí tem vários livros de português disponíveis ali na plataforma para eles lerem nesses momentos também de rotação, né? Então, falando de rotação é isso. Aí, o outro modelo que a gente usou também é o Flex, né? Então, no Flex, a gente teve várias situações bem, bem interessantes. Foram assim, alguns alunos entravam ao vivo pelo Zoom para assistir a aula que estava acontecendo na sala. Então, eu ligava lá o Zoom, colocava a câmera, né? Eu tenho um iPad, então eu coloco o iPad lá na sala, a câmera para os alunos verem o que está acontecendo na sala, e aí eles têm as mesmas atividades que o aluno que está ali em person, né, na sala, está fazendo, ele vai ter o acesso pela plataforma, que no nosso caso é o Canvas, né? Então, Sim. existiu esse formato do Flex, foi bem interessante. Outra coisa que aconteceu com o Flex foram os alunos de quarentena, né? A gente teve muitas situações, desde que começou o in-person aqui nos Estados Unidos, de alunos que foram expostos ao Covid. Né? A criança não apresenta muitos sintomas, né? A gente não vê a criança com Covid, mas ela pode ser exposta e ela pode transmitir, né? Então, a gente fazia a quarentena, né? A criança fazia a quarentena, ficava em casa, e aí ela entrava online e assistia a aula, e ela também tinha acesso às atividades também lá pelo Canvas, né? Então, teve muito disso. E também tem os alunos que são só online. Os alunos que estão só em casa, nunca vêm para a escola em momento nenhum. E aí a gente começou a perceber que esses alunos que são só online, eles começaram a ficar meio desmotivados, porque eles não têm, né, o professor ali com eles o tempo todo. É A só, interação, né, Vitor? não tem a interação, é só a videoaula e a atividade pronta, né, lá no Canvas, né, na nossa plataforma. Então a gente viu essa necessidade de ter os alunos online também participando da aula pelo Zoom. Né? Os pais começaram a pedir, não tem como vocês colocarem, né, uma câmera, fazer algum tipo de interação com os nossos filhos, porque eles não estão com mais motivação, né, para fazer as tarefas e não estão conseguindo aprender muito bem, né? Então vocês podem fazer, principalmente por causa do português, né? O português não é a língua mãe deles, né? A gente Exato, né? tem, Eles não são nativos, né? não, então eles têm uma dificuldade já, né, natural de aprendizagem, como qualquer pessoa que está aprendendo uma segunda língua. Eles estão na segunda série, estão com 7, 8 anos. Então, imagine, né? A criança com 7, 8 anos aprendendo só vendo vídeo. Não é o ideal, né? Complicado. Então a Não. gente começou a fazer essas
lives, né, colocar o aluno online também para participar da aula em person pelo Zoom, para ele ter algum tipo de interação, porque daí ele tem um monte de criança falando português na sala e ele ouvindo, né, essas crianças falando português, então ele também vai querer falar. Tem mais motivação, né, do que ver Sim, só vídeos, né? é interação, né? Uhum. E outro modelo que a gente fez foi o virtual enriquecido. Então, o que aconteceu no início do ano escolar aqui, em agosto? Então, a gente viu que as famílias estavam meio assim, não sei se eu mando, será que eu mando para a escola? Tô com medo, vai que pega Covid, vai que fica doente, vai que transmite. Então, muitas famílias estavam assim, com esse receio de mandar a criança para a escola. Então, existiram 3 formatos que o nosso distrito colocou para as famílias. Então, pode ser totalmente online, então a criança fica só em casa. Pode ser o formato in person, né? Vem para a escola e fica na escola o dia inteiro. Ou o formato meio a meio. Então, a gente tinha crianças, no nosso caso do português, né? Tinha crianças que vinham só para o português, que os pais acharam mais importante ele ter a interação com o professor de português, e faziam o inglês online, porque daí o pai fala inglês, né, e consegue ajudar a criança em casa só com o online. Então, no início do ano, teve isso. Mas os pais começaram a perceber que era meio assim, já que tá mudando para a escola, manda para ficar o dia inteiro, entendeu? Sim. Porque daí ficava confuso para a criança também, porque no nosso formato aqui, né, então eles ficavam metade do dia no português e ia para casa, né? Então, e daí tinha que ficar lembrando, ontem eu estava de manhã, então amanhã eu tenho que vir de tarde. No outro dia eu tenho que vir de manhã, no outro dia eu tenho que vir de tarde, sabe? Ficou meio confuso assim para as famílias e para a criança, né? E aí a criança ficava, mas hoje ia ter aula especial à tarde, só que eu não tô, porque eu fui para casa, entendeu? Então as crianças estavam assim, tô perdendo arte, tô perdendo educação física, tô perdendo música, que são as aulas especiais, né, que tem aqui, porque eu tenho que ir para casa porque é o período do inglês, entendeu? Então as famílias começaram vamos mandar para a escola e fica na escola. Então, eu acho que tem só uma aluna da escola inteira que ainda está nesse formato de vir só para o português e fica em inglês, o inglês faz em casa. Mas todos os outros preferiram, vamos ficar na escola. Aí como começou a melhorar a situação aqui do Covid, não teve mais tanta transmissão, né? Começou a baixar os níveis assim, né, de transmissão por aí. Então as famílias ficaram um pouco mais seguras e começaram a perceber que a máscara ajuda muito, né, a evitar a transmissão. Então na escola teve muito poucos casos de crianças que pegaram ou que foram expostas. Que eu lembro, assim, desde o começo do ano até agora, teve 3 casos da escola inteira, sabe? Então é bem raro se as crianças todas estão de máscaras, limpam as mãos com álcool gel, né? Estão sempre Fazem os cuidados básicos, né? no seu espaço, não ficam se tocando, se pegando toda hora. Que no Brasil acho que é um pouco mais difícil, né? De controlar Mas você sabe essa que, parte. assim, nas escolas nas quais eu atuo, a gente tem percebido, pelo menos eu tenho percebido, que eles têm conseguido entender essa situação. Claro que vai muito também de como a instituição trabalha toda essa conscientização, a colaboração dos professores, obviamente, é indispensável. Sim. Mas, assim, nos espaços em que eu atuo, eu tenho percebido uma certa tranquilidade, assim, a gente já imaginava que iam vir tudo, né? Estão tendo essa tranquilidade, estão tendo essa percepção da necessidade ainda desse momento a gente ter esse afastamento físico, né? O que para eles eu percebo assim é muito ainda o poder trocar, o poder falar, o poder, né, dizer assim, eu tô aqui, você tá aí, a resposta imediata que essa interação ela traz, né? Diferentemente do processo online. Né? A Jussiana já coloca assim que ela acredita que não será uma realidade na escola pública brasileira, né? As crianças conseguem manter as medidas de segurança com mais facilidade que os adultos. A Solange comentou. É então, verdade.
são contextos, né? Como eu Aham. falei, é a minha realidade como é a sua realidade. Então, cada um dentro do seu contexto acaba percebendo certas situações, né? Uhum. É. Da própria instituição, Uhum. do próprio cenário educacional em que está Uhum. locado, né? Então, são cenários. Aham. É. E até o próprio distrito escolar começou a perceber assim, e o português está precisando de mais auxílio do online, né? Dentro Uhum, do online ter mais recursos, mais coisas. Então foi comprado também o Rosetta Stone, que é uma plataforma também de ensino de várias línguas e tem o português. Então uhum. aí as famílias agora têm mais esse recurso para trabalhar. E aí a gente, como professor, também vai usar, né, vai ver, né, o que, que o aluno está aprendendo lá no Rosetta Stone para trabalhar. Outro detalhe, é muito flex, na verdade, né? Eu estou vendo assim, é um modelo muito disruptivo, né? Ele vem e É, quebra totalmente com o tradicional, é né? Porque quando a gente verdade. fala assim, modelos híbridos, a gente tem aqueles modelos que usam um pouco do tradicional ainda, né? Que a Uhum, gente conhece até agora, e tem os modelos que são disruptivos, que é o caso do que você tem apresentado, que é o modelo sim. Flex, e o híbrido. Agora me fugiu. São tantos que a gente fica às vezes meio Uhum. Virtual perdido. enriquecido, né? O enriquecido, exatamente. Aham, São mais disruptivos. Então, aham. eles acabam trazendo mais essa questão da tecnologia em si, né, É. para dentro da E aí, vivência escolar. uma coisa que a gente fez também com os alunos que são só online, aí para eles não ficarem totalmente, né, fora assim do que está acontecendo no mundo, aí a gente faz uma live específica só com eles. Então a nossa escola está fazendo assim, de segunda a quinta-feira, todo mundo está na escola, né? Todos os alunos estão na escola, os que são in person, né? Na sexta-feira, eles não vêm para a escola. Na sexta-feira eles ficam em casa e fazem atividades online pela plataforma e a gente sempre coloca alguma coisa para eles fazerem na sexta-feira. E aí esses alunos que são só online, aí eles têm esse tempo com a gente. Então a gente pega ali do nosso tempo da sexta-feira, né, a gente pega uns 45 minutos e faz uma live só com esses alunos online. Então eles podem participar das aulas durante a semana pelo Zoom, que a gente deixa disponíveis para eles, mas eles têm esse momento só para eles na Uhum. sexta-feira para a gente trabalhar. E aí os alunos que estão em casa, que são normalmente in person, né, que vêm para a escola, mas na sexta está todo mundo em casa, eles também podem entrar nessa live que é só para os online. Então, Sim, aí eu não fazia isso no começo, né? Deixava só os online aqui comigo. Aí eu comecei a trazer esses que são in person, mas que estão em casa, então eles sim. podem participar do Zoom online também. E deu uma diferença assim enorme na interação, sabe? Porque daí os alunos que estão in person, querendo ou não, Uhum. eles estão mais engajados, participam mais, sabem mais do conteúdo, porque eles estão ali com o professor o tempo todo, né? Então, Sim. então o in-person, ele tá mais por dentro, né, do que está acontecendo. E aí o online, vendo, né, o in-person ali, junto, no Zoom, né, uma telinha ali com a interação da criança, aí eles interagem mais também, porque, eu quero... Aqui o americano, ele é muito competitivo também, sabe? Então eles ficam assim, o in-person lá tá indo muito bem, eu quero ir bem igual ele. Quero ir Então eu vou também, correr né? atrás e vou fazer também, sabe? Então deu uma diferença bastante ali, essa questão da interação na sexta-feira. Então foi bem legal. É que não fica aquela coisa assim limitadora, né? Só eu e a máquina, só eu e. Aham, Tem ali os roxinhos, tem ali o momento da troca, né? Eu sim. falo assim, inevitavelmente a gente tem aquele momento assim, de uma piadinha, um comentário, né? Uhum, Que aproxima, que é o que faz a sala de aula ser o que ela é, sim. né? Não Uhum, perde, assim, não tem aquela sisudez que muitas vezes tem somente a tela do computador e você do outro lado, né? uhum. Aí eu vi Nós um. estamos com, eu ia te falar assim, nós estamos com o tempo bem quase Ai, tá acabando aqui, acabando, meu né? Deus, passou muito rápido. Aham. Quando a gente vê, já vai, né? Já vai, porque daí eu tinha mais duas perguntas para você, mas acho que eu vou ter que fazer assim um combo, vou Uma ter que parte resumir 2. tudo, Vamos fazer uma parte tudo 2. numa só. Ai, ai. Bom, o que eu ia comentar com você, até a gente já falou nisso ali no comecinho da nossa conversa, a questão
das famílias, né? Porque a Uhum. gente fala dessa questão do modelo híbrido, é importante lembrar que a gente fala de protagonismo do estudante, a mediação do professor, né? O aluno tem que ser protagonista, o professor é mediador, então aquela situação de assim, ficar só olhando não existe no Não. modelo híbrido, né? Você está o tempo Uhum. todo mediando e percebendo as necessidades que são necessidades individuais. Uhum. Mas a gente sabe que nesse processo todo aí a gente tem um sujeito educativo que é bastante relevante nesse processo, que é a família. Sim. Então, eu queria saber de você, assim, como é que você definiria o papel da família nesses modelos, né? Que você, como você falou, você tem usado aí 3 modelos do ensino híbrido. Uhum. Como é que a família tem trabalhado isso tudo? E o que, que você acha que torna o trabalho mais efetivo com a família, na tua percepção e no teu contexto educacional? Uhum. Eu acho que a família é fundamental. Não, não tem como fazer ensino híbrido no formato online sem a família. Não, não é Sim. possível. Porque, principalmente com as crianças menores, né? O meu contexto é esse, né? Eu trabalho com segunda série, então eles têm 7, 8 anos, então eles não têm toda aquela habilidade que um adolescente já tem de mexer, né? De digitar, de mexer no mouse, de clicar, de E achar, olha né, que os nem todos links. ainda, né? E tem Eles alguns são muito bons em adolescentes, jogos, mas sim, quando se trata. quando se trata de plataformas, né, eles já ficam, onde que é mesmo? Onde que clica? Então, tendo o pai ali do lado, ajuda muito. Só que esse pai, ele precisa estar numa parceria forte com o professor. Porque se ele não souber o que, que o professor quer do aluno, qual é a expectativa que o professor tem, né, para aquela criança, aí não tem como as coisas fluírem, né? Então, essa necessidade do pai estar sempre sabendo o que, que o professor quer é bem importante, porque a gente viu algumas situações assim de pais que não entravam em contato com a gente e já vinham bombardeando a gente de reclamação, né? E aí a gente falava, pai, mas se você não pergunta antes como fazer, né, tal situação acontecer, não vai acontecer, né? Então, se você Sim. estiver próximo da gente enquanto professor, responder os nossos e-mails, né? Responder quando a gente liga ou quando a gente manda mensagem de texto, né? Estar sempre ali, né? Demonstrando o interesse pela aprendizagem do seu filho, aí claro que as coisas vão acontecer naturalmente, né? Porque a gente tem muitas situações de pais que não perguntam nada, não falam nada, não se expõem em momento nenhum, passa meses e daí vem para uma reclamação para a diretora direto, ou para a secretaria, ou para a Uhum. Secretaria de Educação, no caso, né, o nosso distrito escolar, e daí vira um negócio desse tamanho que podia ter sido resolvido assim, né, em 2 minutos, só com uma conversa, né? É Então, verdade. então é fundamental a família ali, porque as famílias que estão engajadas, né, não vou falar que todos os pais são assim, né? Tipo, só reclamam. Claro que não. As Assim. famílias que estão engajadas ali no processo, a criança vai embora. Desenvolve, assim, muito, né? Eu tenho um exemplo de alunos desse ano que são gêmeos e é bem engraçado, assim, a dinâmica dos dois, porque eles estão sempre ali, né? Eles estão no Uhum. online da sexta-feira, que é só com eles, estão no online durante a semana, participam das aulas online, fazem todas as tarefas, aí os pais até pediram assim, professor, tem coisas além que os nossos filhos podem fazer? Porque como eles estão muito engajados e os pais também estão, aí Sim. acaba que todas as tarefas já estão feitas, então tem que colocar coisas a mais para esses dois terem mais coisas para fazer, porque eles estão envolvidos, o português deles está excelente, mas por quê? Porque a família sempre procura, pergunta, pesquisa, tá junto, então, e aí tem o lado dos pais que nunca perguntam nada, a criança nunca está no online, nunca participa, não desenvolve, né? Então a família é Eu acho que as fundamental. famílias as famílias têm que começar a perceber, né, que não é simplesmente coloca o aluno lá, o estudante lá na escola e a escola que dê conta. Uhum. Tem uma fala assim que eu trago comigo assim de um tempo que eu trabalhei numa instituição que sempre dizem assim: aluno ele é nosso por 1 ano, 2, mas filho é para a vida Sim, inteira, né? exatamente. Então, e você acho que tem essa lembrança também dessa Uhum. dessa fala, né? E Sim. eu concordo nisso. Então, os Uhum. pais têm que observar que nós estamos ali como parceiros do processo educacional.
né? Estamos com Uhum. parceiros desse caminhar educativo, mas que precisa, sem dúvida, né, da parceria Sim. nesse processo, senão a gente não consegue. É como um cabo de força, né? Um puxa para um lado, outro Uhum. puxa para o outro, e a coitada da criança fica no meio e Uhum. salve-se quem puder. Então, acho Exatamente. que é por aí mesmo. Uhum. E como colocaram ali no chat, né, até a Solange e a Juciana concordaram, que é perfil de aluno de pai do todo o globo, né? Como é que pode? É Aham. aquilo que eu estava falando, é ser humano, né? Então é igual em boa parte dos lugares assim. Claro que a gente Sim, tem uma idealização de um pai, de um professor, de uma escola, mas nessa idealização a gente tem que ter o pé no chão sim. e saber que todos nós, né, instituição escolar, professor, família, precisamos trabalhar em prol desse estudante, em prol dessa Uhum. aprendizagem. E que individualmente não vai fazer, né, Vitor? É aquilo que a gente estava comentando lá no início sobre a questão da parceria entre professor, né? Sim. Ninguém faz nada sozinho, Não. Ninguém é uma né? ilha, né? A gente precisa Exatamente. das outras pessoas para Precisa tudo. compartilhar, precisa Uhum. trocar, é verdade. As aprendizagens, né? Porque as aprendizagens elas variam conforme o contexto, elas variam conforme a vivência, elas variam Uhum. conforme a necessidade muitas vezes de cada um, né? Então ter isso em mente, eu acho que já é um passo para a gente começar a fazer esse compartilhar, né? Do que Exatamente. somente eu, meu filho, eu, a minha escola, eu, a minha sala de aula, o eu, né? Esse eu Uhum. não Não cabe mais, funciona. principalmente nesse contexto do ensino híbrido já não cabe mais, né? Hoje a gente Uhum. fala muito dessa rede de parcerias, de compartilhamento, de trocas, né? Uhum. Colaborativo, Sim. né? Nesse contexto. Nós estamos aí caminhando para encerrar, temos ainda alguns minutinhos, né? A gente se empolga, daí não, acaba não dando tempo das pessoas, de nos despedirmos das pessoas, né? Sim. Uhum. Mas eu queria que você colocasse assim, Vitor, bem rapidinho, talvez em 3 palavras, o que na tua visão tem dado certo, né? Vivendo essa prática assim, e o que não tem dado certo. Pensando assim, como eu te conheço como profissional amoroso que você é, com a seriedade que você pensa na educação, o que para você tem dado certo e o que não tem dado certo? Não vamos dizer assim, não tem dado certo, o que precisa ajuste, Melhorar. Uhum. melhorar, melhor. O que que precisa melhorar? Eu vou falar depois. Deixa eu falar primeiro o que tem dado certo, que tem funcionado muito bem. Eu tenho percebido muito mais engajamento dos alunos em sala para participar, porque esse momento que eles ficaram em casa, 3 meses, né? Que foi o nosso caso aqui, né? Eles ficaram 3 meses, 4, né? Contando com o mês das férias, eles ficaram 4 meses sem nada de escola, né? Que estavam em casa trancados na pandemia. Então, quando eles voltaram para a escola, eu vi assim um brilho no olhar, sabe, das crianças. Nossa, eu tô na escola, tô com o professor, tô com os meus amigos, posso fazer recreio, posso fazer aula especial, posso brincar, posso conversar. Porque em casa eles têm só os irmãos, né? E é muito Sim. diferente, né? Você conversar só com seus irmãos, que têm idades diferentes, do que você conversar com gente da sua idade, que está no mesmo contexto que você, aprendendo a mesma coisa, com o mesmo professor, né? Então eu vi esse brilho no olhar das crianças de estarem na escola, de poderem interagir, de poderem conviver. Então, fiquei bem feliz com isso. E outra coisa que deu certo foi essa questão do bullying. Não vi mais, sabe? Acho que esse negócio da pandemia deixou todo mundo assim com muita empatia e não tinha mais, eu não vi mais isso, sabe? Entre as crianças Uhum. de ficar se xingando, ou ficar brigando, ou ficar falando coisas para ofender, sabe? Não vi mais isso. Então, isso foi o ponto positivo, assim, sabe? E deles também estarem aprendendo a usar as plataformas que a gente tem, né? Eles estão aprendendo muito por causa desses recursos a mais, as plataformas a mais. E aí o que não tem dado certo é o que a gente já comentou, né? As Uhum. famílias que cobram muito sem fazer a sua parte, né? Aí as coisas não funcionam muito bem. E outra coisa que eu percebi é usar aplicativos dentro das plataformas online, às vezes não funciona assim ao vivo, né? A gente Uhum. consegue fazer a criança fazer sozinha, né? Dá muito bem, ou com a gente na sala de aula, muito bem, tipo um Kahoot, tipo um Uhum. Nearpod, essas Adoro. plataformas, né? Funcionam muito bem na sala, quando a gente está com o aluno, ou se ele faz sozinho em casa. Agora, no online, no Zoom, ali ao vivo,
é um problema sério. Porque daí as crianças não conseguem entrar, porque não tem um adulto ali no computador ajudando, né, a fazer entrar. Então, essa parte não funcionou muito bem. Eu percebi muito assim que papel, caneta, quadro e professor ainda é o que funciona. Já diz a Malala, né? Uhum, é o que funciona. Computador ajuda, tecnologia ajuda, mas o que Isso que funciona eu acho mesmo. que isso que você comentou agora é importante a gente lembrar, né? Quando eu falo em Uhum, ensino livre, eu não estou falando de tudo tecnológico o tempo todo, que não. só tem que ser isso, é só Uhum, computador, é só aplicativo. Não, ele é um aparato para auxiliar o processo educativo, né? uhum. Para trazer esse auxílio. Você falou uma ou só falou duas? Porque nós temos mais ou menos 4 minutos. Dois para você falar e dois para a gente encerrar. Deixa eu ver se eu tenho mais uma coisa que eu anotei aqui. Você acabou comentando que é uma coisa que eu escrevi aqui, que a tecnologia também não é 100% confiável. Não tem como a gente falar Sim, assim, vai funcionar, né, a internet vai ficar ótima, o celular também, computador não vai cair a bateria. Não tem como, né, a gente ter essa não tem. certeza. Então, a tecnologia Às não é vezes acontecem os 100% confiável. mistérios assim no meio do Sim, caminho, né? né, eu tive situações, por exemplo, agora, contar rapidinho o que aconteceu na quarta-feira. Teve um dia de neve, uma neve assim pesada que caiu aqui em Utah, e aí muitos alunos não foram para a escola. Então a gente teve que adaptar, né? Fazer todo mundo entrar no Zoom e quem estava na escola fazer na escola. E o que aconteceu? Ninguém conseguiu entrar por causa da neve. A neve faz a internet cair, entendeu? Então Sim, não é confiável. Então a gente vai ter que retomar em outro momento com sim. eles na sala ou em outro dia, né? Então é isso que a gente tem que ficar sempre ciente, né? Que a Tem que ter o plano B, tecnologia né? tem que ter o plano B. A tecnologia só ajuda. Não é para usar ela como assim, é certeza que vai funcionar. Não. Sim, Tem até uma verdade. frase aqui em inglês que eles chamam technologic. Tecnologia que não tem Não lógica, é nada de lógica. nada Tecnológica. de louco. Verdade. Vitor, passou muito rápido a nossa É conversa, verdade. muito rápido mesmo. Mas eu queria assim, imensamente te agradecer, primeiramente pela tua amizade, pelo teu carinho, pelo aceite do convite, pela Uhum. troca. Foi bastante proveitoso, assim. Para quem entrou agora no finalzinho, a live vai ficar gravada. Então, se quiser assistir depois, fique à vontade, compartilhar com os colegas, amigos, enfim, fiquem à vontade. E nós vamos voltar num outro momento com o Vitor, né? Já conversei com ele, hoje a gente já estava traçando algumas ideias para falar sobre outra questão aí relacionada à educação também, né, Vitor? Agora fica para você aí deixar um abraço pro pessoal, né? Agradecer primeiro, antes de você falar, a presença de todos que estiveram aí, foi muito importante também, a troca de ideias, foi ótimo. Eu queria agradecer também você, Will, por ter me convidado. Fiquei bem feliz, muito lisonjeado pelo convite, você pensar em mim para falar sobre ensino híbrido. Agradecer todo mundo que estava aqui na live, né, que ficou o tempo todo e participou e comentou. E a gente está aí disponível para tirar dúvidas, para conversar sobre educação. Eu amo educação, né? A minha vida é educação, né? Eu mudei para os Estados Unidos por causa da educação, né? De trabalhar de uma forma diferente a educação. Então, eu estou sempre aqui, né? Disposto para falar sobre isso, comentar sobre isso e é isso aí. Ai, mas a gente volta a conversar numa nova oportunidade. Não vou ficar dando spoiler aqui, porque a gente precisa se organizar ainda, né, Vitor? Sim, aham. Mas já estamos com uma ideia aí de uma próxima live. Então, gente, novamente, muito, muito obrigada a todos que estiveram conosco, aqueles que participaram, quem ficou quietinho aí também. Muito obrigada por estar presente. E como o Vitor falou, estamos à disposição, tanto eu quanto ele, para conversar, trocar ideias, porque o Fala aí, Prof. é um espaço para isso, para Uhum. troca, para partilha, né? É um espaço para a gente conversar e dialogar sobre educação. Vitor, um beijo para você e Beijo. nós conversamos na sequência ainda. Sim, tá bom, vamos conversando. Um beijo, fique bem. Tchau, Pessoal, uma boa tchau. noite para vocês, fiquem bem. Tchau.